Narrativas compartilhadas, que é um prazer de continuar ouvindo Fernanda Maia, que agora ela vai contar para nós um pouco da criação do grupo, né, do Núcleo Experimental de Teatro, a partir do GDA, né? Então vamos lá, Fernanda, conta para nós a história do Núcleo Experimental de Teatro. Pois é, nós saímos de Sorocaba como GDA, como grupo dramático alternativo, viemos para São Paulo, fizemos várias temporadas aqui, e aí um grupo de teatro é uma coisa que vai sendo forjada pelo tempo, né? Essa parceria minha e do Zé, ela tem 27 anos, quase 30 anos, né? E nós estávamos nessa atividade, ficando em cartaz e aí e tal, e nós recebemos o convite para trabalharmos no Teatro Augusta. O Teatro Augusta, na época, estava começando um núcleo experimental. O Zé teve essa ideia, inclusive, de oferecer para o teatro, e aí o teatro falou assim: sim, vamos fazer um núcleo aqui de teatro experimental. Por que experimental? Porque a gente queria trabalhar com outras possibilidades também de interação com música e teatro, outros tipos de exploração de textos novos, não fazer só um teatro comercial, mas um teatro investigativo, como investigação de linguagem também, que obviamente resultava em trabalhos, em peças que ficavam em cartaz, que eram montadas, mas que era um trabalho de pesquisa investigativo. Ficamos um tempo lá no Teatro Augusta, montamos Cândida, do Bernard Shaw, que foi um espetáculo que rodou o país, né? Ficou em cartaz lá no Teatro Augusta, ficou em cartaz em outros teatros em São Paulo, né? Montamos uma demanda que a gente tinha muito antiga lá em Sorocaba. A gente queria montar Senhora dos Afogados ainda com músicas, né? Então fizemos aqui o Senhora dos Afogados do Nelson Rodrigues com músicas brasileiras. Foi um espetáculo que também foi para o Rio de Janeiro e ficou muito tempo em cartaz em São Paulo. E aí, por uma série de questões práticas também, a gente acabou saindo do Teatro Augusta, né? E o que era o núcleo experimental do Teatro Augusta virou simplesmente núcleo experimental. Nós tínhamos necessidade de ter um local, um espaço onde nós pudéssemos trabalhar, ensaiar, né? Ter o nosso material de produção. Então nós alugamos uma sala. É uma pequena sala na Rua Major Sertório, aqui embaixo. Essa sala não existe mais, ela foi demolida. Hoje ela é um estacionamento, né? Então, durante alguns anos nós ficamos nessa sala, nós colocamos dinheiro nisso, nós pagávamos o aluguel para poder ensaiar, para poder dar oficinas, para poder ter o nosso espaço de criação, de pesquisa. Tínhamos o nosso escritório de produção lá. E aí, num certo momento, nós percebemos que as pautas de teatro estavam caríssimas. Então, a gente, para ir para o teatro, precisava pagar muita pauta. E, nesse momento, a gente falou assim: mas por esses preços das pautas de teatro, acho que a gente consegue uma sede onde a gente possa se apresentar também. E aí, o Zé teve a ideia de procurar um galpão, um lugar onde a gente pudesse ter o nosso escritório, onde a gente pudesse ter as nossas oficinas, o nosso local de ensaio, onde a gente pudesse guardar o nosso cenário, porque a gente pagava galpões, né? Pagava lugares para guardar o cenário. E aí nós achamos um lugar na Barra Funda, onde nós fundamos o Teatro do Núcleo Experimental. Né? É um teatro pequeno, de 65 lugares. Esse teatro tem 7 anos. Ele foi inaugurado no dia 8 de março de 2012. No dia 6 de março de 2012 eu perdi minha mãe. E nós estávamos em cartaz, a primeira peça que entrou em cartaz foi As Troianas, Vozes da Guerra, que falava sobre as mulheres, né? Nós fizemos uma pesquisa muito linda. As mulheres eram as prisioneiras de guerra, e eu fiz um apanhado de canções
canções domésticas, canções das mulheres que eram cantadas em países que foram assolados por guerras no século XX. Então as mulheres cantavam em japonês, em grego, enfim, muitos idiomas. E a gente fez esse trabalho que foi muito lindo, inaugurou o teatro do Núcleo Experimental, mas como eu tinha perdido minha mãe 2 dias antes da estreia, eu nunca mais consegui ver essa peça. Eu nunca mais. Eu trabalhei com elas, nós ensaiamos, estreamos num Sesc na Avenida Paulista. Fomos para festivais, fomos para, né, via peça. Quando ela estreou, eu falei, agora eu venho, eu faço o aquecimento das atrizes, eu passo o repertório, faço o meu trabalho, e na hora que elas começavam a apresentar, eu saía da sala. Ficava no café, né, ficava fora da sala, eu não consegui mais ver a peça. Eu ouvia as músicas. Pela porta eu ouvia as músicas, e aí eu ouvia como elas estavam cantando, então eu sabia o que eu tinha que corrigir, trabalhar no dia seguinte, mas eu não consegui mais ver a peça. Esse espaço, ele começou de uma maneira muito pouco pretensiosa, sabe? A gente falou, bom, tem recurso para 1 ano. Nós vamos ficar 1 ano nesse teatro. Então, daqui 1 ano, desapega. Porque nós não temos dinheiro para mais do que isso. Só que aí, a gente se inscreveu numa coisa muito importante aqui para São Paulo. E eu acho que muito importante para qualquer lugar. Um projeto, uma política pública chamada Fomento ao Teatro da Prefeitura Municipal de São Paulo. É uma política pública que destina recursos para um projeto. Então você apresenta um projeto para a Secretaria da Cultura. Esse projeto pode durar de 6 meses a 1 ano. Nós apresentamos um projeto de 1 ano, e esse projeto pode conter uma manutenção de sede. Através desse projeto, muitos grupos tiveram as suas sedes. São Paulo floresceu como a terra do teatro de grupo, né? Então, esse teatro que tinha uma data para terminar, para fechar, dali 1 ano, ele continuou por mais 1 ano, porque nós fomos contemplados com esse projeto. Vocês alugaram o galpão? Ele está alugado, ele é alugado. É um galpão na Rua Barra Funda, 637, embaixo de um prédio, uma loja, né? Foi uma gráfica lá. E aí nós temos mantido esse espaço. Esse teatro já tem 7 anos. E ele tem sido lembrado como um dos lugares, um dos pontos de cultura importantes da cidade de São Paulo. Ele é um teatro que ele já tem um público. As coisas que nós começamos a abrir para outros grupos também, porque a gente precisava manter o espaço. Esse teatro hoje, ele é mantido de que maneira? Com oficinas que nós damos, eu, o Zé, a Inês Aranha, que é uma grande preparadora de atores aqui de São Paulo. Acho que e o Fábio Redkovich. Hoje, e o Fran Barros, que é o iluminador e tal. Então, o Fran fez todo o projeto de luz, nós temos mais de 100 refletores, tem um material de luz ali muito bacana. Nós fomos construindo esse espaço, e sempre a gente pensando, bom, esse ano é o último. E aí ele conseguia ficar mais 1 ano, né? Teve um ano que a gente falou, não, agora não dá, agora a gente vai ter que fechar. Peraí, vamos ver. A gente tinha um acervo enorme de figurinos, enorme. A gente tinha mais de 3.000 peças, que a gente conseguiu. Roupas que eram. As pessoas falam, tá a fantasia de balé da minha filha, não tenho de guardar. Ih, morreu minha avó, tá aqui todas as roupas da minha avó. Ou, fiz uma limpeza no meu guarda-roupa, toma. Enfim. A gente foi recolhendo essas peças, porque essas peças de roupa e cenário, mobiliário, a gente tinha mobília, objeto de cena. Nós resolvemos fazer um bazar para a gente continuar mais um tempo. Fizemos um bazar, a gente também não tinha mais espaço para guardar, né? Porque era tanta coisa. A gente falou, o que nós vamos fazer? Nós vamos doar isso? Não, vamos vender. Então fizemos um bazar, conseguimos angariar fundos para ficar mais um tempo, por causa desse bazar, né?
E aí, continuando, quando a gente faz um projeto de patrocínio, a gente destina uma parte desse patrocínio para o aluguel da sala. E aí, um dos momentos muito marcantes desse teatro foi quando a gente conseguiu, foi um divisor de águas na cidade de São Paulo, montar um musical off-Broadway chamado Urinal, o Musical, dentro desse teatrinho de 65 pessoas. Aquilo virou uma febre, as pessoas se estapeavam para assistir, todas as sessões lotadas, assim, fila, esgotava, porque nessa época os musicais estavam muito em moda em São Paulo, mas os grandes musicais com orçamentos muito grandes, de milhões e tal, com os famosos e tal. E a gente se inscreveu também numa política pública chamado Prêmio Zé Renato, e nós conseguimos montar esse musical com 15 atores, 5 músicos, uma equipe de sonorização com R$200 mil. Não sei, até hoje eu não sei como a gente fez isso. Esse musical, excelente. Foi tido como o melhor musical em cartaz em São Paulo naquele ano, foi 2015. Então esse espaço, ele tem tido um papel marcante na cena paulistana. Atualmente nós também alugamos a pauta, né? Outros grupos vão para lá porque perceberam que o espaço é um espaço importante e que existe existe uma procura do público, né? Existe uma coisa, o público sabe que o que vai para o teatro tem qualidade, né? Existe uma curadoria que seleciona esses espetáculos. Agora nós estamos lá com o espetáculo Casa Submersa, da Velha Companhia, né? E esse espetáculo Urinal, ele abriu as portas para uma série de pequenos musicais, de pequeno e médio porte, que também estão ganhando espaço aqui em São Paulo, né? Fernanda, nesse momento, quais são as peças que você está envolvida? Quais são os espetáculos nos quais você está envolvida? Eu fiz a direção musical desse espetáculo da Denise Fraga, chamado Eu de Você, que está em cartaz no Teatro Vivo, né? Tivemos uma encomenda muito interessante de transformar o Chaves, o ídolo que estreou há 35 anos no Brasil, num musical, criação do Roberto Gomes Bolanhos, né? Um comediante que eu acho que um palhaço, né, mexicano. Então nós tivemos essa demanda e esse grupo do filho, hoje ele é gerido pelo filho do Roberto Gomes Bolanhos. O filho veio, a família veio do México para assistir esse musical e ficou encantada e se emocionou. Eu fiz a direção musical e o texto, né? Estou trabalhando. Acabei de fazer um texto também para uma fundação de Campos do Jordão, que está montando um musical sobre Santos Dumont. Existe uma fundação lá chamada Lia Maria de Aguiar, que tem uma produção de musicais e uma escola de musicais. E então eles contratam atores paulistanos, atores com bastante experiência, bons atores, eles levam para contracenar com seus alunos. E é um espetáculo que deve estrear agora em novembro, dia 22 de novembro, vai fazer uma temporada em Campos do Jordão e depois vem para São Paulo, chama Além do Ar. Eu escrevi esse roteiro, que mais? Tenho dado oficinas, estou envolvida nesse projeto de formação de professores de arte e educação e estamos prospectando as coisas para o ano que vem, né? Esse ano teve Cangaceiras, que foi Cangaceiras as Guerreiras do Sertão, que foi incrível, e prospectando novas possibilidades para o ano que vem. Ainda não saberia dizer exatamente o que temos com várias coisas engatilhadas e vamos ver o que vai decolar para o ano que vem. Eu não preciso perguntar para você se você é uma pessoa realizada na sua profissão, porque a gente já sabe que você é. Você é muito feliz naquilo que você faz, dedicada, envolvida.
Então, mas mesmo assim, eu queria dizer assim, antes de nós fecharmos, né, essa nossa conversa, deixar você assim à vontade de dizer o que você gostaria ainda de dizer para nós. É muito curioso a gente falar assim, eu sou uma pessoa realizada, sempre há alguma coisa além para se realizar, né? Eu acho que eu sou uma pessoa a se realizar. Eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo, estou muito feliz, estou muito contente. Eu estou muito feliz de estar onde eu estou, convivendo com as pessoas com que eu convivo. Acho que eu achei os meus pares, lidando com coisas criativas. Eu tenho cada vez que eu entro num teatro novo, que eu vou trabalhar, né? Porque eu já trabalhei em muitos teatros daqui em São Paulo, né? E teatros que eu frequentava como espectadora e eu olhava e falava, nossa, como deve ser incrível trabalhar com esse teatro. E depois eu voltei a trabalhar naquele teatro com aquelas pessoas, com outras pessoas, pessoas que foram meus mestres, né? Fui dirigir pessoas que foram meus mestres. Então isso é um privilégio muito grande. Eu tenho por hábito, cada vez que eu entro num teatro novo, eu faço uma oração em agradecimento por trabalhar num lugar tão incrível, tão mágico. Tanta gente trabalha onde não gosta, por mil motivos, porque às vezes nem descobriu ainda o que quer, o que gosta, por falta de opção, né? E eu também fui trazida a este lugar por uma questão de necessidade. As oportunidades foram aparecendo porque eu precisava delas, e não sei, eu lembro do meu pai que diz sempre, sapo não pula por boniteza, pula por precisão. Eu acho que pela precisão eu fui colocada nesse lugar de criação, onde eu posso me expressar através da palavra, onde eu posso me expressar através da música, onde aquela criança, né, que nasceu na cidade do interior, sendo menina numa sociedade repressora, porque vivia numa ditadura, e machista, porque nós vivemos numa sociedade machista, aquela menina que lia muito pode falar, né? Ela pode falar agora. Ela pode ser ouvida agora. Naquela época ela não era muito ouvida, não. Então, já que ela não era muito ouvida, ela foi ler. Ela foi ler, ela foi ouvir, foi escutar, deixa eu ler. Já que ninguém me escuta, deixa eu ler. Deixa eu escutar também. E eu acho que isso foi muito importante. Ouvir foi muito importante. Ler, ver o que as pessoas fizeram foi muito importante, né? Eu sinto muita tristeza por estarmos vivendo num momento em que os artistas são marginalizados, em que a arte é colocada não em segundo plano, mas como uma inimiga da sociedade, por um Estado, por um governo perverso, né? Isso eu lamento muito. E eu acho que isso contribui muito para que eu não me sinta realizada. Mas com um trabalho muito grande a ser feito, e principalmente no sentido de acolher os jovens que queiram trabalhar com arte. Eu acho que nesse lugar, nesse país, como a gente vive, ter jovens que queiram trabalhar com arte, é obrigação da gente acolher, né? Mas eu quero agradecer muito, porque foi uma honra, né? Um prazer, uma delícia receber você na minha casa, né? Ganhar um manjericão perfumado, e eu espero que esse seu trabalho ganhe horizontes, mundo, novas paragens e que influencie. Tenho certeza que ele está influenciando muita gente. Obrigada. Eu sou quem agradece. Muito obrigado pelo seu carinho constante desde que eu te conheço, né? Você sempre foi muito receptiva, muito carinhosa, uma pessoa que eu admiro muito pela sua inteligência e sensibilidade, por todo esse trabalho que você sempre fez, né? Obrigado por isso que você tem feito para todos nós, né, da nossa sociedade, né?